Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leonardo. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre termoquímica, em que apresentarei o conceito de entalpia a vocês, falaremos um pouco sobre a variação da entalpia, reações endotérmicas e exotérmicas, faremos um estudo dos gráficos e ainda veremos os fatores que alteram o ΔH de uma reação. Vamos lá. Vamos lá, gente? Começaremos a falar então um pouquinho sobre a entalpia, que é representada pela letra H. A entalpia, basicamente, será o calor potencial que um sistema apresenta. No caso da química, este sistema será uma reação química. Essa reação que é formada por reagentes e produtos, em que a entalpia dos reagentes será o somatório de todos os componentes que pertencem aos reagentes. Já a entalpia dos produtos será o somatório de todos os componentes que compõem os produtos. Partindo disso, a gente consegue calcular o ΔH. Como fazemos isso? Lembrando lá o conceito de delta, que significa que você tem algo final menos algo inicial. Na química, em uma reação, quem é o meu final? Será quando eu formo os meus produtos. Agora, quem será o meu inicial? Qual é o início? Quando eu tenho a formação, a reação entre os meus reagentes. Então, o final, produtos, inicial, reagentes. Por isso que a gente utiliza a fórmula de ΔH, em que será a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Resumindo, ΔH igual HP de produtos menos HR de reagentes. Como vimos anteriormente, a entalpia está diretamente relacionada com o calor que a minha reação apresenta. Com isso, podemos classificá-la em dois tipos, sendo exotérmica ou endotérmica. As reações exotérmicas são reações que liberam calor e aquecem o meio, tá? Então, alguns exercícios teóricos podem te cobrar esse tipo de situação. Te dá uma reação química que fala a você que ela libera calor ou aquece o meio, reação clássica como sendo a da combustão, por exemplo, e você vai ter que classificá-la como exotérmica. Ainda, os exercícios poderão te apresentar reações químicas em que te darão o valor de um ΔH e esse ΔH sempre será negativo. ΔH negativo, reação exotérmica. Ou ainda, te dará uma reação e te dará lá mais calor ou mais algum número em kJ por mol, tá? Então, quando ela te dá esse mais calor ou mais este número na parte dos produtos, você deverá classificá-la como exotérmica. Pelo fato de que uma reação exotérmica que libera calor significa que o calor estará localizado ao final da minha reação. E retomando o slide anterior, quem será o final da minha reação? Os produtos, tá? Então, o calor diretamente relacionado com os produtos. Já no caso das reações endotérmicas, são reações que absorvem calor e resfriam o meio, tá? Então, pode aparecer questões teóricas falando que a minha reação absorveu calor ou que resfriou o meio e você deverá classificá-la como reação endotérmica. Ainda, se ele te der uma reação e te apresentar um ΔH positivo, ou seja, maior que zero, significa que a minha reação é endotérmica. Ainda, se ele te der um valor, uma reação em que você tem um número ou a representação mais calor na parte dos reagentes, significa que eu preciso de calor, eu preciso de energia para que a minha reação ocorra. Isso caracteriza uma reação endotérmica. Faremos um estudo dos gráficos envolvendo a entalpia, começando então pelo processo exotérmico. Para a gente analisar os gráficos, é importante que a gente relembre que o processo exotérmico apresenta um ΔH negativo, tá? Então, jogando lá na nossa fórmula, que é ΔH igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, perceba que esse valor só será negativo
se os valores da entalpia dos reagentes forem maiores que os valores da entalpia dos produtos, tá? Repetindo, um processo exotérmico vai apresentar os valores de H dos reagentes, da entalpia dos reagentes, maiores do que os valores de entalpia dos produtos. Graficamente, eu trouxe a vocês 3 situações diferentes que podem aparecer na sua prova. Note que em todas as situações, a entalpia dos reagentes apresentará um valor maior do que se comparado com o valor da entalpia dos produtos. Isso é o mais importante, que você saiba, que o valor da entalpia dos reagentes em uma reação exotérmica será maior do que o valor da entalpia dos produtos. Fazendo a mesma análise para um processo endotérmico, o qual apresenta um ΔH positivo, a fórmula nos mostra que os valores agora da entalpia dos reagentes deverão ser menores que os valores da entalpia dos produtos. Sendo esses valores menores, eu conseguirei ter um valor de ΔH positivo. Observe agora as diferentes representações gráficas que eu trouxe a você, sempre enfocando que os valores da entalpia dos reagentes sempre serão menores que os valores da entalpia dos produtos, para que eu tenha um valor de ΔH positivo. E se você observar ainda, nos 2 casos, o eixo Y, ele sempre te apresentará valores numéricos de entalpia. Ele pode te dar um gráfico e cobrar a você determine o ΔH da reação. Então, você sempre vai fazer o gráfico, vai ver o número da entalpia dos produtos, vai observar o número da entalpia dos reagentes, fazer a subtração, e aí você consegue resolver esse tipo de exercício. Dúvidas? Pergunte que eu posso trazer para vocês algum exemplo desse tipo, tá bem? Agora vamos praticar um pouquinho, fazendo alguns exercícios sobre essa questão aí, se é exotérmico ou se é endotérmico. Isso aqui cai bastante na sua prova, viu? Presta atenção, principalmente você que vai fazer o UFSC. A UFSC adora cobrar questões envolvendo entalpia, tá? Então, você tem uma questãozinha da Unesp, que colocou um pequeno enunciado a você e te deu 3 afirmativas e pediu para você analisar se elas são exotérmicas ou endotérmicas. Começando com a afirmação 1, que fala o seguinte: a combustão completa do metano, produzindo CO2 e H2O, é exotérmico ou endotérmico? Gente, quando fala assim, combustão, já coloca aí, já anota aí. Combustão é sinônimo de um processo exotérmico. Combustão é uma queima, e essa queima gera um calor absurdo. Então, calor absurdo gerado através de uma reação química é um processo exotérmico. Afirmativa 2. O derretimento de um iceberg. Para que ocorra o derretimento de alguma coisa, você precisa colocar calor para que isso aconteça. Então, o processo de você colocar o calor para que a sua reação ocorra caracteriza um processo endotérmico. Então, a afirmativa 2 é endotérmico. Afirmativa 3. O impacto de um tijolo no solo ao cair de uma altura H. Gente, quando o tijolo cai de uma altura, parte da energia cinética desse tijolo é transformada em calor. Então, se você tem essa transformação em calor, caracteriza-se um processo exotérmico. Tudo que transforma em calor é exotérmico. Tudo que necessita de calor para acontecer é endotérmico. Então, a gente analisando as afirmativas, note que a afirmativa B será a correta. Vamos lá, gente? Continuando a nossa videoaula, falaremos agora um pouquinho sobre fatores que alteram o ΔH de uma reação. Especificamente, agora enfocaremos nos estados físicos. Então, os estados físicos, vocês têm os estados sólidos, líquido e gasoso, tá? E tem as suas transformações, sólido para líquido, de líquido para gasoso, etc. Tá?
Então, primeiramente, a gente vai enfocar nessas transformações. Quando eu transformo um sólido para um líquido, o que acontece? Eu preciso colocar energia em forma de calor para que a fusão aconteça. Então, uma reação que necessita colocar energia em forma de calor para que ela aconteça é uma reação endotérmica. Então, todo o processo em cinza que eu indiquei a você, de sólido para líquido, de líquido para gás, será um processo denominado endotérmico. Então, analisando agora os três estados físicos de uma mesma substância, note que o estado gasoso é aquele que apresentará a maior energia. Lembre disso, o estado gasoso é o que apresenta a maior energia, tá? A gente vai relacionar essa energia com entalpia. Então, de uma mesma substância, a entalpia do estado gasoso será maior que a entalpia do seu estado líquido, que será maior que a entalpia do seu estado sólido. Vamos pensar um pouquinho. Para eu chegar no estado gasoso, eu preciso colocar energia, partindo-se do estado sólido, deixa eu reformular minha frase. Para eu chegar no estado gasoso, partindo do estado sólido, eu preciso colocar energia para transformá-lo em estado líquido e eu preciso colocar energia para transformá-lo no estado gasoso. Então, eu coloco duas vezes energia se não é um processo de sublimação. Então, note que o estado físico que apresenta maior energia será o estado gasoso. E essa energia a gente relaciona com entalpia. Então, o H do gasoso maior que o H do líquido, maior que o H do sólido. Agora, analisando então o processo inverso, em que eu converto o meu estado gasoso da mesma substância para um estado líquido e eu converto o meu estado líquido de uma mesma substância para um estado sólido. Esse processo será exotérmico ou endotérmico? Vamos analisar um pouquinho. Quando eu estou convertendo o estado gasoso de maior energia para um estado de menor energia, ocorre a liberação dessa diferença energética. Tá? Então, de um estado maior energético para um menor energético, tem-se a liberação de energia. Então, essa liberação de energia é equivalente a reações endotérmicas ou exotérmicas. Quais reações que ocorrem em liberação de energia? São as reações exotérmicas. Então, todo o processo que eu indiquei a vocês em verde são processos exotérmicos. Tudo bem? Dúvidas? Por favor, me pergunte, tá? Que a gente vai tentar esclarecer. Pause nesse momento dessa aula, volte um pouquinho e veja se você conseguiu entender todos os conceitos. Vamos praticar um pouquinho, então, essa teoria que eu acabei de passar para vocês, fazendo a questão 2, lá da página 650 do seu caderno de sala, uma questão da Unesp, em que ela traz um texto para você chamado Alquimia Subterrânea transforma mina de carvão em mina de hidrogênio. Faça a leitura em casa, não farei a leitura aqui nessa videoaula, tá? Vamos para o que interessa, que é a pergunta, que é a seguinte. A passagem do oxigênio líquido para o oxigênio gasoso é uma transformação física. Ele pergunta se é endotérmica, exotérmica e uma questão fala se ela é espontânea, tá? Então, você tem o O2 líquido formando O2 gasoso. Então, você está transformando, saindo do estado líquido para o estado gasoso. O que eu preciso fazer com o meu oxigênio para transformá-lo de líquido para gás? Preciso aquecê-lo, colocar energia. Então, todo o processo que você coloca energia será um processo endotérmico. Então, já elimina a letra B, já elimina a letra E. Então, é endotérmico. E agora a classificação. Como que é chamada o nome quando nós mudamos do estado líquido para o estado gasoso? Qual é o nome? Evaporação. Então, a alternativa correta será a alternativa D. Só uma observação, nunca relacione entalpia com espontaneidade de reação. Nós vamos ver isso nas próximas aulas, que você só pode determinar a espontaneidade através da energia livre de Gibbs. Na próxima videoaula, provavelmente eu trarei esse assunto a vocês, beleza? Para encerrar a nossa videoaula de hoje, continuaremos a falar sobre os fatores que alteram o ΔH de uma reação, agora enfocando-se nas formas alotrópicas.
certo? Relembrando das aulas passadas, as formas alotrópicas serão aquelas em que o mesmo elemento poderá formar estruturas diferentes, com propriedades físico-químicas diferentes. Como, por exemplo, coloquei o carbono, que ele forma o diamante e o grafite, o oxigênio, que ele forma o ozônio e o oxigênio, o gás que nós respiramos, o fósforo, que forma o fósforo branco e o vermelho, e o enxofre, que forma o monoclínico e o rhômbico, tá? Essas são as principais. Infelizmente, essa tabelinha e essa parte da nossa aula você vai ter que meio que decorar, tudo bem? Então, você tem essas substâncias e você tem um asterisco indicando que elas são mais instáveis, tá? Então, a gente vai comparar o ΔH dessas situações com a sua instabilidade. Presta atenção, quanto mais instável, maior será a sua entropia. Repetindo, quanto mais instável, maior será a sua entropia. Então, dos elementos, note que o diamante, o ozônio, o fósforo branco e o enxofre monoclínico apresentarão maior entalpia se comparadas com o grafite, com o oxigênio, com o fósforo vermelho e com o enxofre rhômbico. Tudo bem? Como, por exemplo, eu trouxe a você uma reação envolvendo grafite com oxigênio, formando gás carbônico. E outra reação com diamante, com oxigênio, formando gás carbônico. Quando eu utilizo o carbono do grafite, ele apresentará um ΔH menor se comparado quando eu utilizo o carbono do diamante. Tudo bem? Então, ΔH1 será menor do que o ΔH2. Vamos praticar um pouquinho fazendo mais um exercício. Lá na página 651, a questão 4 da UFSC apresenta um pequeno texto falando para você sobre o ozônio e a sua descoberta. Ainda ele fornece uma reação química de como o oxigênio, o gás oxigênio, transforma-se em ozônio. Então vamos analisar cada uma das afirmativas, beleza? A afirmativa 1 fala o seguinte para você: a molécula de ozônio apresenta duas ligações covalentes. Então, olha a figura que eu desenhei a vocês, em que ele imaginou que a molécula de ozônio apresenta esse tipo de estrutura, tá? Mas note que o ozônio ali do meio, ele não estará respeitando a regra do octeto. Então, o que acontece de verdade com a molécula de ozônio? O ozônio fará ligações do tipo dativa, uma ligação dativa, e formará estruturas que a gente chama de estruturas em ressonância, beleza? Então, faz a ligação dativa, formando estruturas em ressonância, em que os pares de elétrons ficam se deslocando, tá? Então, se você tem esse deslocamento desses pares de elétrons, e isso é uma estrutura em ressonância. Então, na verdade, o ozônio não apresenta duas ligações covalentes, portanto, essa afirmativa é falsa. Mas note, eu já trouxe a você a afirmativa 2, que fala o seguinte, que na molécula de ozônio, os elétrons da ligação sofrem deslocamento, provocando um efeito de ressonância. Isso daqui é verdadeiro, comprova a minha teoria que eu trouxe a vocês anteriormente. Tudo bem? Se vocês têm alguma dúvida, o que são essas ligações dativas, o que são as estruturas de ressonância, eu sei que faz parte lá da outra frente, mas se vocês têm alguma dúvida, por favor, me perguntem, tá? Que eu dou uma explicadinha a vocês, beleza? A afirmativa 4 fala o seguinte: ozônio é a forma alotrópica mais estável do elemento oxigênio. Então, vamos relembrar da nossa tabelinha para o caso do oxigênio. Você tem o ozônio e o gás oxigênio, o O2. Note que o ozônio ele apresentará maior instabilidade se comparado com o oxigênio. Então, essa afirmativa é falsa. Agora, a afirmativa 08 fala o seguinte: a reação de geração do ozônio é exotérmica. Se a gente analisar a reação, note que o valor do ΔH está junto com os reagentes, ou seja, essa reação precisa dessa energia para que ela ocorra. Então, se ela precisa de energia, ela é uma reação endotérmica. Então, essa afirmativa também é falsa. A afirmativa 16 fala o seguinte: na reação de geração do ozônio,
a entalpia das moléculas de O2 é menor que a entalpia das moléculas de O3. Então, a gente tem a reação química de formação do ozônio e concluímos, vendo lá a alternativa anterior, que essa é uma reação endotérmica, o que ocasiona a formação de ΔH positivo, relembrando a fórmula do ΔH, que é entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Para que esse ΔH seja positivo, a única situação é que eu tenho a entalpia dos reagentes menor do que uma entalpia dos produtos. No nosso caso, a entalpia do gás O2, que é o reagente, deverá ser menor que a entalpia do gás O3, que é o meu produto. Tá? Então, essa afirmativa é verdadeira. 32. O2 e O3 são formas alotrópicas do elemento oxigênio. Isso aqui é correto, né? São as duas únicas formas de alotropia do elemento oxigênio. Assim encerramos nossa videoaula de hoje. Eu dividi essa aula de entalpia em duas partes. Parte 1 são as questões mais teóricas, tá? E na parte 2 a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês cálculos envolvendo esta parte. E ainda na semana que vem eu trabalharei o conteúdo falando sobre entropia e energia livre de Gibbs. Então, bons estudos e até mais!